gente que não está mais na sua vida do jeito que estava antes, mas mesmo assim continua morando dentro da sua cabeça. E esse é um tipo de sofrimento silencioso que destrói muita gente por dentro. Porque você até tenta seguir o seu dia, mas no fundo, a sua mente não larga aquela pessoa. Você acorda e antes mesmo de sair da cama, já pega o celular para ver se chegou alguma mensagem. Abre a conversa, fecha, abre de novo, vai no perfil, observa se postou algo, repara no horário, tenta tirar conclusão de detalhe pequeno. No banho, lembra de uma frase. No trabalho, perde o foco no meio de uma tarefa porque voltou a imaginar uma cena que já aconteceu. No trânsito, começa a montar diálogos na cabeça. Na academia, entre uma série e outra, olha o celular sem necessidade. À noite, quando deita, em vez de descansar, começa a reviver conversa, silêncio, ausência, possibilidade, arrependimento. E quando percebe, o seu corpo está em um lugar, mas a sua mente continua presa em alguém. É por isso que pensar demais em alguém não é uma coisa leve. Isso consome energia, rouba a presença, desorganiza o emocional, enfraquece o autocontrole e faz você perder horas da própria vida, alimentando algo que já deveria ter diminuído. E é exatamente aqui que o estoicismo se torna valioso. Porque os estoicos entendiam uma coisa com muita clareza. A mente humana sofre mais quando se apega ao que não controla e começa a girar em torno disso. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar como parar de pensar demais em alguém e recuperar o controle. Não com fórmula vazia, não com conselho bonito, mas com clareza, estoicismo aplicado e postura. Se esse tipo de conteúdo fala diretamente com uma dor que você vive em silêncio, se inscreve agora no canal, porque aqui você não vai encontrar frases fracas, vai encontrar direção, lucidez e força silenciosa. Pensar demais em alguém quase nunca começa como um grande colapso. Começa pequeno. Você lembra de uma mensagem, depois lembra do jeito como a pessoa respondeu. Depois tenta interpretar o tom. Depois pensa no que poderia ter dito de outro jeito. Depois imagina o que a pessoa está pensando. Depois começa a comparar o que ela era antes com o que ela é agora. E sem perceber, a sua mente já saiu da realidade e entrou num ciclo. Esse ciclo é perigoso porque ele dá uma falsa sensação de controle. Você sente que se pensar o bastante vai entender tudo. Que se revisar a história de todos os ângulos vai encontrar a resposta certa. Que se imaginar mais um pouco, vai finalmente se preparar para o que fazer. Mas o que acontece na prática é o oposto. Você não entende mais, você não se prepara mais, você não resolve mais, você só se desgasta mais. E o pior é que esse sofrimento costuma vir acompanhado de comportamentos muito comuns que quase todo mundo faz quando ainda está preso emocionalmente. Você desbloqueia o celular sem motivo real. Abre o Instagram ou o WhatsApp quase no automático. Vai até o perfil da pessoa só para ver se tem alguma novidade. Repara se ficou online. Percebe um detalhe pequeno e transforma aquilo em sinal. Escuta mentalmente a voz da pessoa como se a conversa ainda estivesse acontecendo. Lembra de lugares, músicas, horários, promessas. E quando vê, já está vivendo mais dentro da cabeça do que dentro da vida real. Sêneca já alertava para algo assim. Grande parte do sofrimento humano não vem só dos fatos, mas da forma como a mente prolonga esses fatos na imaginação. E é isso que muita gente não percebe. A pessoa já se afastou, a conversa já esfriou, a realidade já mudou. Mas dentro da sua mente tudo continua ativo. Você continua discutindo com cenas que acabaram, continua tentando resolver o que não existe mais, continua negociando por dentro com uma realidade que já falou. E esse excesso de pensamento começa a contaminar tudo. Você perde presença quando está com outras pessoas, fica irritado com facilidade, não consegue se concentrar, sente cansaço sem entender porquê, tem dificuldade para dormir e começa a viver numa espécie de espera emocional, como se a vida só pudesse andar quando a mente finalmente largasse aquilo. Só que ela não larga sozinha. Se você não interromper esse ciclo, ele cresce.
E quanto mais cresce, mais a sua mente passa a girar em torno de alguém. E menos ela gira em torno de você. Aqui está o ponto central que quase ninguém te explica com clareza. O problema não é só pensar demais em alguém. O problema é o que esse pensamento está tentando fazer por você. Na maioria das vezes, quando alguém ocupa demais a sua mente, não é porque você ama demais. É porque a sua mente está tentando recuperar alguma coisa. Controle, validação, explicação, fechamento, alívio. Ela pensa sem parar porque acredita que se continuar girando em torno daquilo, em algum momento vai encontrar paz. Mas não encontra, porque pensamento repetitivo não é solução. É apego mental. Epícteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam o homem, mas o juízo que ele faz sobre esses acontecimentos. E isso é decisivo aqui. A pessoa pode ter se afastado. A história pode ter mudado. O vínculo pode ter esfriado. Isso já é difícil. Mas o que te destrói de verdade é o que você faz por dentro com isso. Quando você interpreta esse afastamento como perda de valor, quando transforma silêncio em rejeição definitiva, quando faz da ausência do outro um atestado da sua insuficiência, aí o pensamento deixa de ser só pensamento. Ele vira corrosão. É por isso que você pensa demais, porque no fundo não está só lembrando de alguém. Está tentando consertar, por dentro, uma dor que misturou saudade, carência, ego ferido, confusão e necessidade de resposta. E isso gera sinais muito claros. Você começa a imaginar conversas que nunca vão acontecer. Treina explicações mentalmente. Fica ensaiando o que diria se a pessoa voltasse. Cria versões da história. Volta na foto. Volta na mensagem. Volta no mesmo ponto. E toda vez que volta, o cérebro entende uma coisa. Isso ainda é importante. Isso ainda precisa da sua energia. Isso ainda merece prioridade. Então, ele insiste. Por isso, parar de pensar demais não é só parar de lembrar. É tirar essa pessoa do centro da sua mente. Se em algum momento você percebeu que está preso nesse ciclo, comenta: eu retomo o controle. Porque o começo da mudança é reconhecer que isso já está custando caro demais. A virada começa quando você entende uma distinção que está no coração do estoicismo. Existe o que depende de você, e existe o que não depende. A resposta da outra pessoa não depende de você. A clareza da outra pessoa não depende de você. O interesse da outra pessoa não depende de você. O passado não depende de você. O que ela sentiu ou deixou de sentir não depende de você. Mas uma coisa depende: a forma como você administra sua mente agora. E aqui está a verdade dura. Enquanto você continuar pensando demais em alguém, esperando que esse excesso de pensamento te entregue paz, você vai continuar perdendo o controle. Porque excesso de pensamento não é profundidade. É desorganização mental. Não é amor consciente. É apego sem direção. Não é força emocional. É energia sequestrada. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que a mente toma a forma daquilo em que insiste. Se a sua mente insiste em ausência, ela vira ausência. Se insiste em rejeição, ela se contamina com rejeição. Se insiste em alguém que já não está do mesmo jeito, ela começa a viver fora do presente. É por isso que o problema não é só pensar muito. O problema é entregar território interno para algo que já não merece ocupar tanto espaço. A pergunta certa não é: como faço para parar de lembrar dessa pessoa? A pergunta certa é: por que eu ainda estou oferecendo tanto espaço mental para alguém que já não sustenta esse lugar na minha vida? Essa pergunta é mais forte e ela muda o eixo, porque tira você da posição de vítima do pensamento e te devolve à posição de responsável pela própria mente. É aqui que o controle começa a voltar. Não quando a lembrança some, mas quando você deixa de tratá-la como autoridade. Então vamos ao que realmente importa. Como parar de pensar demais em alguém e recuperar o controle. Não de forma mágica, mas de forma real. Primeiro, pare de alimentar o ciclo invisível.
Toda vez que você abre a conversa antiga, visita perfil, revisita lembrança, imagina diálogo, procura sinal, observa status, compara silêncio, cria hipótese ou fantasia reencontro, você está alimentando o ciclo. Você está dizendo para sua mente, isso continua urgente. E a mente responde à urgência. Ela volta, ela repete, ela insiste. Então, a primeira atitude é concreta. Interrompa os comportamentos que fazem o pensamento crescer. Menos checagem, menos investigação, menos exposição, menos ritual secreto de sofrimento. Segundo, separe fato de interpretação. Fato: a pessoa se afastou. Fato: a conversa mudou. Fato: você ainda pensa nela. Agora, interpretação: eu perdi meu valor. Eu nunca vou superar isso. Se eu não entender tudo, não vou ter paz. Se ela não voltar, nada fecha. Percebe a diferença? O fato pode doer, mas a interpretação costuma destruir mais. E é aqui que o estoicismo ajuda de forma brutal. Você não controla o fato, mas controla o que vai construir em cima dele. Terceiro, crie um corte físico toda vez que o pensamento começar a girar. Não tente resolver tudo só pensando, porque pensamento acelerado não se corrige com mais pensamento. Quando perceber que entrou no ciclo, faça alguma mudança imediata no corpo e no ambiente. Levanta, sai do lugar, lava o rosto, bebe água, anda 5 minutos, respira de forma mais profunda, pega um caderno, muda de cômodo. Parece simples, e é simples. Mas simplicidade aplicada vale mais do que reflexão sofisticada sem ação. Quarto, pare de romantizar o sofrimento mental. Tem gente que transforma o excesso de pensamento em prova de profundidade emocional. Como se pensar sem parar mostrasse intensidade, amor, sensibilidade, importância. Não mostra. Na maior parte das vezes, mostra perda de eixo. Pensar demais em alguém não te conecta com a pessoa, te desconecta de você. Te desconecta do seu trabalho, do seu sono, da sua rotina, da sua energia, da sua paz. Quinto, tenha um ritual de retorno ao presente. Toda vez que a sua mente começar a correr atrás da mesma pessoa, faça estas 3 perguntas. O que está acontecendo de fato agora? O que depende de mim neste momento? O que eu preciso fazer para voltar ao meu centro agora, não amanhã? Essas perguntas funcionam porque quebram a névoa. Elas tiram você do campo da imaginação e te devolvem ao campo da ação. Sexto, aceite que nem todo pensamento precisa ser seguido. Esse é um ponto muito importante. Muita gente sofre porque acha que se um pensamento apareceu, precisa conversar com ele, analisar, responder, explorar, ir até o fim. Não precisa. Você pode perceber o pensamento sem obedecer ao pensamento. Você pode sentir a lembrança sem mergulhar nela. Você pode sentir a saudade sem se entregar à espiral. Isso é autocontrole. Sétimo, volte a ocupar a mente com aquilo que fortalece você. Quem pensa demais em alguém, geralmente está com a mente desocupada para si e ocupada demais para o outro. Então, o retorno do controle exige reconstrução de foco. Volte para o trabalho, volte para o corpo, volte para o treino, volte para a leitura, volte para os compromissos, volte para o sono bem cuidado, volte para a disciplina. Não como distração vazia, mas como reposicionamento. Oitavo, aceite que talvez você nunca tenha a resposta ideal. Talvez você não entenda tudo. Talvez não exista conversa final. Talvez não exista explicação limpa. Talvez parte da história fique mesmo em aberto. E maturidade emocional é suportar isso sem transformar a própria mente em tribunal permanente. Nem toda história termina com resposta. Algumas terminam com silêncio. E o homem forte não é o que consegue arrancar resposta de tudo. É o que consegue seguir sem se perder por dentro. Nono, troque a pergunta "como faço para parar de pensar nessa pessoa?" por "como faço para voltar a ser maior do que esse pensamento?" Essa pergunta muda o jogo, porque agora o foco deixa de ser apagar alguém e passa a ser fortalecer você. E no fundo, é isso que recupera o controle. Não é fazer a lembrança desaparecer, é crescer a ponto de ela perder domínio. Quando você começa a aplicar isso de verdade, uma coisa importante acontece. No início parece que piora. A mente tenta voltar. A lembrança insiste. O impulso de olhar o celular aparece. O cérebro quer repetir o velho caminho. Mas, se você sustenta a nova postura, o ciclo começa a enfraquecer. Primeiro,
você percebe que já não verifica tanto. Depois, percebe que já não imagina tanto. Depois, nota que a pessoa ainda aparece na sua mente, mas já não manda no seu estado emocional do mesmo jeito. E isso é uma vitória enorme, porque o objetivo não é virar pedra, é parar de ser governado pelo excesso de pensamento. É voltar a trabalhar sem que a mente fuja toda hora. É voltar a dormir sem travar no passado. É voltar a conversar com outras pessoas sem estar ausente por dentro. É voltar a viver o seu dia sem ficar psicologicamente sequestrado. Esse é o ponto. Recuperar o controle não significa nunca mais lembrar de alguém. Significa lembrar sem se desmontar, sentir sem obedecer, pensar sem se perder. É isso que o estoicismo oferece, não uma fuga da dor, mas uma postura diante dela. Você não precisa vencer o pensamento na força bruta, precisa deixar de alimentá-lo. Precisa diminuir o palco que dá a ele. Precisa devolver sua energia ao que ainda é seu. Seu tempo, seu corpo, sua rotina, sua paz, sua mente. Então, guarda isso. Pensar demais em alguém não é sinal de que essa pessoa é grande demais. Muitas vezes é sinal de que a sua mente ficou sem direção e começou a girar em torno daquilo que mais doeu. Mas direção pode ser retomada, controle pode ser recuperado e paz também. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse processo com mais clareza, se inscreve no canal e comenta: eu retomo o controle. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como parar de criar expectativas em alguém e proteger sua dignidade antes que seja tarde. Proteja sua paz, recupere seu eixo, mantenha a mente inabalável.